A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Palavra essa que fica em Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro aí do famoso Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros aí da Bíblia, né? Escritos por Moisés, né? De acordo com a maioria dos estudiosos, Moisés é o autor destes livros. E Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. É um livro que foi, eu já falei, foi escrito por Moisés e que narra, na verdade, a palavra Deuteronômio significa repetição da lei, ou seja, Moisés aqui está no final já do seu próximo final do seu ministério, já para acontecer aí a sua sucessão, que Josué iria assumir, e Moisés começa a lembrar o povo e chamar a atenção do povo quanto à obediência às leis do Senhor. Esta palavra foi ministrada hoje pela manhã até pelo nosso irmão Sidney, ali na nossa consagração pela manhã, aqui na igreja, na Igreja Batista aqui do Curado 4. Nós todas as terças e sextas nos reunimos pela manhã e na sexta-feira em especial nós temos ali a comunhão de um café e a reflexão da palavra de Deus. E eu vou refazer aqui a leitura de alguns textos aqui que me chamou a atenção e vou compartilhar aí com os irmãos e com as irmãs. Amém? O texto é Deuteronômio capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1, capítulo 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhe ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Deuteronômio, capítulo 30, o livro de Deuteronômio em si, ele vem chamando a atenção do povo de Israel à obediência. Moisés havia tirado o povo do cativeiro do Egito. Moisés foi um homem usado por Deus para que conduzisse o povo até a terra de Canaã, e também foi um homem também usado por Deus para doutrinar este povo, ou seja, direcionar esse povo de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tinha determinado para esse povo. Então havia algumas leis que precisavam ser obedecidas, leis essas que aproximava o povo de Deus, né? Era a preocupação de Deus de manter a comunhão do povo com Ele. Deus é tão misericordioso que Deus usa pessoas, usa homens, pecadores como eu e você, para nos chamar a atenção, para nos direcionar, a Deus, para nos conduzir ao caminho correto. É por isso que a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra e fé, está aqui para dizer para você e para mim o que vai nos aproximar de Deus e o que não vai, e quais são as consequências disso. Irmãos, todas as vezes que há desobediência, há também uma punição, há também consequências dos nossos atos. Isso aconteceu muito com o povo de Deus. A gente vai ver aqui em Deuteronômio, capítulo de número 28, que Deus vai falar da bênção, da obediência e também das maldições em relação
ao desobediente. Ele, no versículo 28, ele vai dizer, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor Deus, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Então, se nós quisermos ser abençoados por Deus, colher os frutos, é necessário que nós vivamos uma vida de obediência. Não adianta eu querer andar na contramão de Deus, ter uma vida de desobediência, viver uma religiosidade superficial, uma religião sem Cristo e querer ser abençoado por Deus. Há muita gente sofrendo, irmãos, muita gente abatido, muita gente desanimado, porque vive em desobediência, vive em rebeldia contra Deus. O apóstolo Paulo, não é o costume, eu falo apóstolo Paulo, porque a maioria dos estudiosos entendem que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas às vezes eu acabo falando apóstolo Paulo, mas o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que se nós não estamos sendo disciplinados pelo Senhor, então não somos filhos, somos bastardos, porque os filhos são corrigidos por Deus. A disciplina do Senhor é para o seu povo. É por isso que Deus chama a atenção do povo o tempo todo. A obediência. Vocês precisam obedecer. Se vocês não obedecerem, sabe o que vai acontecer? Aí ele vai falar das maldições. Está aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguires cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí ele relata, vocês serão malditos na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Então, tudo aquilo que você fizer não será abençoado por Deus. Você colherá o fruto que você plantou. Por isso que Deus sempre nos chama, irmãos, irmãs, à obediência, a se aproximar dele, viver em obediência. O salmista, no Salmo 1, vai dizer que o caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio, ele vai dizer que perecerá. Mas por quê? Porque o justo, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Será que nós verdadeiramente estamos meditando na lei do Senhor dia e noite? Será que nós estamos sendo obedientes às coisas de Deus? E quando nós falamos de obediência, irmãos, inevitavelmente nós falarmos o quê? Da mortificação do velho homem, dos nossos desejos, das nossas vontades. O povo de Deus, irmãos, quando foram seguir os seus próprios caminhos, pagaram um preço altíssimo. Moisés sobe no Monte Sinai para orar e receber ali os 10 mandamentos. Quando ele desce, o povo está fazendo o quê? O povo faz um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar aquele bezerro, e o povo começa a clamar por aquele bezerro. Né? O bezerro se tornou o Deus deles. E Deus repreendeu o povo. O povo sofreu. O povo foi levado cativo, irmãos, lá na frente, no cativeiro babilônico, por causa da desobediência. O povo de Israel sofreu muito por conta da desobediência. Quantos irmãos e irmãs hoje estão sofrendo porque estão vivendo em desobediência? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem, irmãos. Porque estão comendo o pão e bebendo o cálice indignamente. Indignamente. Estão vivendo uma religiosidade humana, muitas das vezes. Longe dos preceitos de Deus, mas seguindo seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos. Estamos vivendo uma época em que a igreja tem abandonado os princípios bíblicos para seguir os seus achismos. Aquilo que eles acham que é o melhor para a igreja. Muitos líderes estão andando na contramão da igreja.
Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, ó, ainda que um anjo do céu ou um de nós pregue um outro evangelho, que seja anátema, irmãos. Seja anátema. Nós precisamos obedecer, nós precisamos viver em obediência à palavra de Deus. Veja o que diz em Deuteronômio 28, agora no versículo 58, versículo 58. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras destas leis, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. Há muitos sofrendo por conta da desobediência. Querem viver de acordo com as suas vontades, os seus bel prazeres. Mas não é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos ser o quê? Não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Viver de acordo com os princípios de Deus significa andar na contramão do mundo. Nós precisamos ser luz para este mundo. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser verdadeiros seguidores de Cristo. Pessoas que vão ser identificadas pelo mundo como homens e mulheres de Deus. Mas, infelizmente, irmãos e irmãs, tem muitos que estão mais parecidos com o mundo do que com Deus, do que com Cristo. Enquanto o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tem muita gente imitando tudo. O povo de Israel, irmãos, é o maior exemplo que nós temos. Quantas vezes esse povo sofreu? Deus deu uma ordem para o povo, vocês não podem casar com mulheres pagãs. E o povo vai, casa com mulheres, se mistura com mulheres pagãs. E acabam sendo influenciados, né, pelas práticas pagãs dessas mulheres. E o povo se contamina. O próprio rei Davi sofreu porque casou, se envolveu com mulheres pagãs. E o povo sofreu por conta disso. Né? O povo de Israel, o povo de Samaria, quando a nação de Israel se dividiu em dois reinos, então o reino do norte, né, a capital Samaria, o que aconteceu? Houve uma mistura danada do povo. E eles acabaram se transformando em um povo totalmente herético. Eles adoravam deuses de madeira, deuses feitos pelas mãos de homens. Porque não vigiaram, porque não seguiram os preceitos de Deus. Tem muita gente adorando muitos deuses por aí. Deuses com D minúsculo. Muita gente seguindo homens. Muita gente seguindo instituições e deixando a palavra de Deus de lado. Ah, não é bem assim. Vamos seguir aqui do nosso jeito. O povo sofreu. O povo foi levado cativo. O povo sofreu com enfermidade. Teve uma geração que foi punida por conta da desobediência. Os irmãos lembram dos 12 espias? Somente dos 12, somente Josué e Caleb tiveram a visão de Deus. Porque eles entendiam que Deus havia feito uma promessa e Deus iria cumprir. Eles tinham essa confiança. Mas os outros 10 não tinham a visão humana das coisas. E quando nós temos a visão humana das coisas, nós não percebemos o sobrenatural de Deus. E nós acabamos, às vezes, esquecendo dos conselhos de Deus através das Escrituras para a nossa vida. Porque queremos seguir os nossos próprios caminhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que possamos verdadeiramente sermos obedientes a Deus. Pedro, primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo a sua epístola, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, nós não precisamos buscar estratégias de homens. Nós precisamos é cumprir o ID de Jesus, é pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Por isso que ele vai dizer aqui, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, em versículo 9, ele vai dizer, vós, porém, sois o quê? Nós somos raça eleita, irmãos, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós precisamos fazer. No versículo 3 ele vai dizer, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer seja soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós precisamos fazer a diferença, irmãos, em todos os ambientes que estivermos. Nós precisamos respeitar a lei de Deus, os princípios de Deus. Em versículo 21, ele vai dizer, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quem nós temos seguido? Nós temos vivido em obediência a Deus ou temos seguido nossos próprios caminhos? Deus tem deixado para nós aqui, através da sua palavra, orientações importantes para a minha vida e para a sua vida. O povo de Israel sofreu por conta da desobediência. E há muitos no meio de nós sofrendo porque estão andando na contramão de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nos sujeitar a Deus. Viver os seus ensinamentos. Botar em prática aquilo que nós aprendemos com os apóstolos. Aprendermos, então, com os erros do povo de Israel. O povo de Israel sofreu porque desobedeceram ao Senhor. Você quer sofrer? Ou você quer receber as bênçãos de Deus para a sua vida? Lembrando que ser abençoado por Deus não significa que não vamos passar por lutas e por dificuldades. Vamos, mas Jesus também nos alertou e nos falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque da mesma forma que ele venceu, nós também venceremos. O apóstolo Paulo vai dizer que passou por lutas, por dificuldades, mas ele sabe viver tanto em abundância como em escassez. Sabe por quê? Porque ele tudo podia naquele que o fortalecia. Quem o fortalecia? Jesus. Jesus é a nossa força. Jesus é quem nos fortalece. O povo de Israel passou, no momento que estava passando por dificuldades, fome, Deus fez cair maná do céu. O povo de Israel, quando se encontrou de frente com o mar e olhou para um lado e o faraó vindo atrás para combater o povo, o que Deus fez? Deus abriu o mar para o povo passar a pé enxuto. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Se você estiver em obediência ao Senhor, se você estiver buscando ao Senhor, o sobrenatural acontecerá na sua vida. O impossível acontecerá na sua vida, porque isso é promessa de Deus. As bênçãos de Deus virá sobre a sua vida, te dando uma resposta. E até mesmo quando essa resposta for negativa, Deus vai derramar a tua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida e vai te dar paz, mesmo diante das adversidades, mesmo diante do vendaval. O Senhor estará te dando uma paz. Paz diferente dessa que o mundo dá, mas é a paz de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos ser obedientes, irmãos, à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser o nosso manual de regra e fé. Nós precisamos botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos para não sofrermos
assim como o povo de Israel sofreu por conta da sua desobediência. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus falando para mim e para você: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele quer que nós venhamos a confessar os nossos pecados. Ele quer que nós venhamos a nos humilhar diante dele. E aí sim, ele nos dará uma resposta. Resposta essa que confortará o meu e o seu coração. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e derrame a sua graça sobre minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.